Então abram suas Bíblias. Vamos ler o livro de Êxodo, capítulo 12, verso 12 ao verso 13. Êxodo, capítulo 12, verso 12 ao verso 13. Quando você abre a sua Bíblia, mais uma vez, cumprimentamos as pessoas que estão nos acompanhando pela internet. Que Deus lhe abençoe aí onde você está. Você continue conosco firmes aí nesse tempo em que estamos tendo essas restrições com as pessoas que podem frequentar os cultos, mas tenho certeza que logo, logo vai estar sendo restabelecido o acesso à casa de Deus e estaremos juntos aqui mais uma vez para render graças e adorar o nosso Senhor. Amém? Livro de Êxodo, capítulo 12, verso 12 ao verso 13. A palavra de Deus diz assim: naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, porque eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu verir o Egito. Você pode, glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus. Queridos, existem coisas que estão além da compreensão do homem. A Bíblia diz que em uma cidade chamada Gadara, havia um homem ali naquele lugar, que ele era uma incógnita para as pessoas que estavam ali. Porque os métodos humanos, as ferramentas humanas, a estrutura humana era incapaz de manter aquele homem sob controle. Aquele homem era um homem que não respeitava a lei da sociedade. Aquele homem era um homem que não respeitava padrões sociais. Era um homem que não estava preocupado com cultura. Nem tampouco podia ser subjugado com prisões, nem com cadeias, que eram utilizadas por aquela sociedade para reprimir aqueles que se opunham a todas essas estruturas que nós falamos aqui. Era um homem que vivia no lugar mais inóspito daquela cidade, o lugar onde ninguém queria ir, mas era o lugar da habitação dele. Ele vivia dos sepulcros, ele vivia próximo de onde havia a morte. Ele gostava de andar aonde era lugar de morte, era onde ele gostava de andar. E as pessoas daquela cidade viviam atemorizadas com a presença daquele homem ali. O que elas não entendiam é o que estava por trás do homem. O que elas não podiam entender era a estrutura espiritual que estava dentro daquele homem. Quando Jesus chega e se aproxima, sem que ninguém dissesse quem era Jesus, sem que a Bíblia relatasse que Jesus em algum tempo anterior já tivesse tido naquele lugar, o espírito que estava naquele homem agora fala através da boca daquele homem e confronta porque é que Jesus veio atormentá-lo antes do seu tempo. E a Bíblia diz que o demônio que morava naquele homem, o nome dele era Legião, porque não era um espírito só, mas eram muitos. Mas para agora que aquela estrutura espiritual que estava instalada na vida daquele homem tivesse que sair, houve prejuízo para aquela cidade. Houve prejuízo dos negócios. Mas uma estrutura espiritual que não era compreendida, que não era absorvida, precisava ser destruída, precisava ser destronada da vida daquele homem. Coisas que as pessoas comuns não conseguiam compreender. Havia um espírito, uma legião, muitos espíritos que habitavam no corpo daquele homem.
E a forma como ele se comportava, a forma como ele agia, não era simplesmente pela sua vontade, mas era debaixo de uma influência de uma legião de demônios. A Bíblia diz que quando chegou a noite final do cativeiro, o dia que antecedia a libertação do povo, aqui tem um texto dentro desse versículo que nós lemos, que me chamou a atenção de uma forma que começou a queimar o meu espírito por dentro. Quando Deus diz agora, chegou o tempo em que eu vou passar, naquela noite eu passarei pelo Egito, e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre o faraó. Vê se é isso que está escrito na sua Bíblia. É sobre o faraó? Não? Então tem alguma coisa errada na Bíblia. Vamos riscar e vamos escrever de novo. E vou fazer juízo então sobre os capatazes do Egito. É isso que está escrito aí? Sobre os moradores do Egito. Então tem alguma coisa aqui que a gente precisa entender. Porque agora Deus está dizendo, eu vou matar as pessoas. Vão morrer pessoas. Vão morrer animais. Vão morrer. Só que a morte nesse caso aqui está simbolizando algo que não é algo que o homem comum vai compreender. Porque o homem comum não consegue compreender porque que o gadareno quebra ferro, não consegue compreender porque que ele quebra corrente, não consegue compreender porque que ele anda nu, porque que ele anda em cemitério, porque que ele gosta da sujeira, porque ele gosta da podridão. O homem comum não consegue compreender. O homem comum não discerne o espírito que habita nele. Só que eu vou mostrar a vocês que existe uma estrutura espiritual no Egito que está por trás do faraó, que está por trás dos feitores. E o que eu vou fazer essa noite é para executar juízo sobre todos os deuses do Egito. Ai Deus, isso aqui é profundo demais. Eu vou executar juízo sobre os deuses do Egito. Para vocês será uma noite de celebração. Para vocês será uma noite de reunião em família. Para vocês será uma noite de preparação para a liberdade. Mas você vai ouvir o choro do Egito. Você vai ouvir gritos no Egito. Porque eu vou estar executando juízo sobre a estrutura espiritual que foi montada naquele lugar. Eu digo uma coisa a vocês, irmãos. Se o Egito fosse um lugar bom, o povo de Deus nunca teria clamado para sair de lá. Preste atenção nisso, porque isso aqui é profundo demais. Se o Egito fosse um lugar bom, o povo nunca teria clamado para sair de lá. O que é que você quer dizer com isso, pastor? Quando nós não discernimos a estrutura espiritual, se o lugar for bom para nós, se o lugar for conveniente para nós, se atender às nossas necessidades, vamos nos acomodar. Tem uma terra que é sua, ela é sua de direito, é uma terra onde mana leite e mel, é nossa, está prometida, já está dada, amém. Só que durante um período de tempo a Bíblia diz que houve seca sobre toda a terra, houve fome sobre toda a terra, e Deus enviou José ao Egito. Os irmãos de José tinham vendido José para ser escravo no Egito. Chegou o tempo agora do juízo sobre os irmãos de José, pois agora a sua descendência também vai ficar escrava no Egito. Sabe o que eu acho interessante, irmãos? A Bíblia não mostra nenhum movimento brusco do faraó prendendo o povo de forma repentina. A Bíblia diz que quando os irmãos de José saem do seu lugar, preste atenção nisso aqui, irmãos, quando Jacó, e a gente está falando logo dessa linhagem imediata, porque foi a geração que entrou no Egito, foi Jacó com os seus filhos, aqueles que entraram no Egito. Jacó foi o herdeiro de Abraão, o filho de Isaac,
que quando estava caminhando para a terra de Labão, quando ele se deita sobre a pedra, ele vê naquele lugar chamado Betel, a escada que dava acesso ao céu. Ele viu o céu se abrir naquele lugar, e ele é quem declara e diz: certamente que este lugar é a casa de Deus. Aleluia. Na terra prometida é um lugar que tem a presença de Deus. No lugar escolhido por Deus é um lugar onde tem acesso ao reino de Deus. Betel, luz, aqui é casa de Deus, aqui tem presença de Deus, morada de Deus. Jacó resistiu por um tempo a voltar a Betel, até que muitas desgraças começaram a acontecer na vida dele. Os filhos dele se tornaram assassinos, a filha dele foi violentada, até que ele se lembrou e Deus cobrou ele do voto que ele tinha feito. Quando você passou aqui que você não tinha nada, você disse que voltaria. Agora que você voltou cheio de bens, você se esqueceu do seu voto? Achou que poderia adorar a Deus em qualquer lugar? Poderia erguer um altar para Deus em qualquer lugar? Entenda! Tem um lugar específico para se adorar a Deus. Estou falando do tempo de Jacó, mas eu vou chegar no nosso tempo. Tem um lugar específico para você buscar a minha presença. E você está negligenciando isso. A Bíblia diz que Jacó volta. Jacó vem para Betel. Só que agora, José vai para o Egito como escravo. Se torna governador do Egito. A fome assola o lugar da bênção. E era plano e era projeto de Deus que eles descessem também ali para o Egito. Pelo poder agora que foi dado a José por Deus, a Bíblia diz que José escolhe uma terra fértil, uma terra próspera, uma terra boa, e coloca o seu pai e os seus irmãos para a terra de Gósen, lugar de fertilidade. E aquele povo, meu irmão, começa a se multiplicar de uma forma assombrosa. E aquele povo começa a crescer de uma forma assombrosa. Eles começaram ali no Egito a prosperar. Mas entenda uma coisa: nem toda prosperidade é sinal da presença de Deus. Glória a Deus. Você está prosperando em que terra? Qual é o nome da terra que você está prosperando? Porque tem uma terra que se chama Casa de Deus. E qual é o nome dessa terra que você está? Aqui é Egito. Mas no Egito tem um rio farto. No Egito a gente planta e não precisa de Deus. Presta atenção, irmão, porque isso é muito forte. A terra prometida era uma terra que tinha sua chuva no tempo certo, que o orvalho molhava a terra. Dependia de Deus. No Egito eu não dependo de Deus, porque o Egito tem um rio muito grande, que se chama Nilo. E aqui eu planto e eu vou no rio, pego um balde de água e molho a minha plantação. Eu não dependo de Deus. No tempo da cheia, esse rio transborda, e no tempo da seca ele não seca. É um rio permanente. Não dependo de Deus para prosperar. Egito é o lugar em que a segurança do homem está no rio. É o lugar onde a segurança do homem está nas técnicas agrícolas, nas técnicas de construção. Egito tem técnicas para você construir bem, para você morar bem, para você dormir bem. Só que a Bíblia diz que a estrutura espiritual não era de casa de Deus. A estrutura espiritual era uma estrutura corrompida. Era uma estrutura de adoração à natureza. Era uma estrutura de reconhecimento da abundância e da fartura através dos elementos que se mostravam ali. E a Bíblia está nos dizendo que por trás de tudo aquilo havia um espírito trabalhando para roubar a glória de Deus. Se eu quiser encostar a porta, irmão Marcos, ali fora aí pode ficar tranquilo.
Havia uma estrutura espiritual, irmãos, para querer tirar o foco do homem, do Criador de todas as coisas. E ao invés do homem agradecer a Deus por aquilo que tinha recebido, o homem agradecia ao rio, o homem agradecia a vaca, o homem agradecia ao bezerro, o homem agradecia ao sol, sem entender que todas essas coisas foram criadas pelo verdadeiro Deus. A cidade mais próspera do mundo, o lugar mais rico do mundo, estava com a sua estrutura espiritual totalmente corrompida. E agora o povo de Deus achou um lugar confortável ali. O povo de Deus achou a prosperidade ali. E o tempo foi passando, e a terra que eles deixaram para trás. Mas não foi o lugar onde enterramos os nossos antepassados. Não é o lugar da nossa história. Não é a origem de onde nós viemos. Não foi lá que o nosso pai se encontrou com Deus. Não foi lá que Deus mostrou as suas promessas. Não era lá o lugar da casa de Deus. O que é que nos adianta agora, casa de Deus, se temos tudo que nós precisamos no Egito? Quando a estrutura espiritual, irmãos, não é a estrutura de Deus, o povo de Deus vai sofrer. Só que o inimigo, preste atenção, não tem muito tempo que nós falamos aqui sobre o cerco que foi feito em Jerusalém. E a estratégia do cerco é exatamente, lentamente, empobrecendo o povo. A Bíblia não mostra em momento nenhum que, de início, o faraó colocou logo toda a sua força sobre o povo. Mas, ao entendermos o que a história vai contando, quando diz que se levantou um rei, um faraó, que não conhecia José, parece-me que em troca da permanência do povo ali, de início, ele começou a cobrar algum tributo daquele povo. Parece-me que ele começou a impor alguma reciprocidade para aquele povo permanecer naquela terra, e eles foram aceitando, até o ponto em que eles se viram agora totalmente escravizados. E quando a coisa apertou, e quando agora eles não tinham mais controle da situação, e quando agora estava insustentável, eles começaram a clamar a Deus, se lembraram de Deus. Não foi porque eles estavam querendo voltar a ter comunhão com Deus, não. Eles só clamaram a Deus porque a coisa ficou ruim. Foi o que eu disse antes de começar a pregar. O povo só saiu do Egito porque o Egito não era um lugar confortável. Porque se fosse, iam continuar lá. Mas tem uma promessa, tem uma terra, tem a revelação de Deus. Não estou interessado. O problema, irmãos, é que muitas vezes, nessa caminhada, e aí agora, entenda agora a estrutura de libertação. Não adiantava agora Deus querer tirar só o povo, libertar o corpo do povo de dentro do Egito. Porque durante todos aqueles anos que eles estiveram imersos na cultura do Egito, a mente deles também estava cheia do que aconteceu ali dentro do Egito. Você vê que na primeira oportunidade que eles têm no deserto, quando Moisés, que representava a comunhão deles com Deus, some, eles se lembram dos deuses do Egito e pedem para que se faça um bezerro de ouro. Aquela estrutura espiritual do Egito também estava mergulhada dentro daquele povo. E não adiantava Deus tirar o corpo do povo de dentro do Egito, se o Egito estava dentro da mente do povo. Não é só a mente de escravo, não é só a mentalidade de escravo, mas é a mentalidade voltada a adorar falsos deuses. Preste atenção, quando Deus chama Moisés em Êxodo, no capítulo 3, verso 18 ao 21, ele diz assim a Moisés: as autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro.
Agora deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando o deserto, para oferecermos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Eu sei, olha agora o que Deus está dizendo aqui, irmãos, preste atenção nesse detalhe. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso, estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair, e farei com que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Preste atenção, irmãos. Deus falou aqui a Moisés. Tem horas que andar com Deus deixa a gente meio doido. Tem horas que a gente andando com Deus, a nossa razão humana, a nossa lógica humana, deixa a cabeça da gente meio parafusada. Porque parece que a gente está ficando meio desconfortável na situação, sem o controle da situação. Eu vejo o Jonas, às vezes a gente critica Jonas, dá umas pauladas seguras nesse cara. Às vezes a gente tem vontade de encontrar Jonas na rua para dar uns pau nele e dizer: velho, você é doido, velho, Deus manda você ir para um lugar e você vai para outro, você é maluco. Não é essa sensação que a gente tem quando a gente lê o livro de Jonas? Dá vontade de você pegar ele e dar um puxão de orelha seguro nele, rapaz, larga de ser doido, velho. Como é que Deus manda ir para um lugar e você vai para outro? Mas Jonas revela o sentimento que estava no coração dele. Eu não queria ser feito de idiota. Por que ser feito de idiota? Porque eu sei que o Senhor ia mandar eu dizer uma coisa e não ia acontecer nada do que eu falei. Eu ia parecer um besta no meio do povo. Eu ia andar no meio da rua dizendo que o Senhor ia destruir a cidade, cheio de autoridade, dizendo, e quando eu desse as costas, nada do que eu disse ia acontecer. O Senhor estava mandando ir lá para fazer uma coisa, mas o que eu ia fazer não ia acontecer. E Deus precisa trazer um pé de abóbora na cabeça de Jonas, para explicar a ele, através de exemplos do nosso cotidiano, que as coisas para Deus têm um significado diferente para nós. E quando nós nos dispomos a andar com Deus, às vezes no trabalho vão entender que você é o idiota, que você é o besta, que você é louco. Como é que você age dessa forma? Não vão entender certas atitudes suas. Não vão entender, irmãos. Não vão entender porque você se comporta assim. Não vão entender porque você se veste assim. Não vão entender porque você fala assim. Não vão entender. Quer que eu lhe diga uma coisa? E não quero explicar a ninguém. Porque a Bíblia já nos disse que as coisas espirituais, para quem é carnal, é loucura. Pergunta aí, quem é que quer ser chamado de doido? Quem gostaria de ser considerado como doido? Porque às vezes nós estamos cheios de nós mesmos. Temos uma boa reputação, temos uma boa imagem, e tem situações que Deus vai nos levar, que vai nos levar em choque aos nossos próprios conceitos. Aí eu venho para aqui, Paulo dá um dó aí, eu canto para que diminua eu, mas na hora de diminuir eu não quero diminuir. É hipocrisia, irmãos. Se eu também chegasse aqui e dissesse a vocês: não, eu sigo a Deus com a vontade de diminuir todo dia, irmão, não é. Diminuir é algo que só o Espírito de Deus consegue colocar no nosso coração. Chega a situação, e quando você olha que vai ter que ser humilhado, que você vai ter que ser exposto, você fica: eu vou, eu não vou, eu vou, eu não vou, eu obedeço, eu não obedeço. Oh Deus, passa de mim esse cara, se não tem jeito não. E aí às vezes você se joga de uma vez. Eu vou ter que passar aqui como um ridículo? Vai. Mas Deus, e se eu falar tudo isso e o Senhor não fizer nada? Não importa se Deus fez ou não fez o que você disse. Não importa que você obedeceu o que Ele mandou. Porque os propósitos dele não são nossos. Eu vou mandar você, Moisés.
Você vai fazer sinais. Só que eu já vou lhe adiantar. Você vai chegar lá e vai dizer ao faraó: faça isso, que vai acontecer isso, e você vai libertar o povo. Mas eu mesmo vou endurecer o coração do faraó para não fazer o que eu estou mandando ele fazer. Peraí, Deus, aí eu sou. Tá de palhaçada comigo. Que confusão é essa, Deus? Quer dizer que o Senhor vai mandar eu ir lá, aí eu vou chamar o povo e vou dizer: olha, eu vim aqui porque Deus ouviu o clamor de vocês, vai libertar vocês. Aí eu vou chegar, vou chamar o faraó e vou dizer: ó, vai acontecer um sinal miraculoso aqui, Deus vai fazer algum milagre e você vai deixar o povo ir, porque Deus quer que o povo vá para a presença dele de volta, onde eles abandonaram a presença de Deus. Agora você vai fazer tudo isso e eu mesmo vou endurecer o coração dele para ele não lhe ouvir. Aos nossos olhos é contraditório. Como é que Deus manda eu fazer uma coisa e o resultado do que eu vou fazer, ele mesmo está dizendo que não vai deixar que aconteça? E para que ele está mandando? Então me deixa aqui. Eu vou pregar para todo mundo e Deus já está dizendo que ninguém vai se converter, mas vai pregar do mesmo jeito. Tem coisas, irmãos, que Deus às vezes manda a gente fazer que é assim. Porque você precisa entender o que eu comecei dizendo. Deus não estava lutando contra o faraó. Ele não estava lutando contra o povo do Egito. Mas havia uma estrutura espiritual que precisava ser subjugada dentro do Egito. E a única forma para que isso acontecesse era se Deus estivesse ali revelando o seu juízo especificamente sobre cada um daqueles ídolos do Egito. E a gente vai vendo. Se você pegar, eu não sou estudante de arqueologia nem de outras ciências que estudam a história do Egito, mas se você pegar no Google em casa, por curiosidade, digitar, na primeira busca que você fizer aparece. Cada praga que Deus mandou estava relacionada a um dos deuses que era adorado no Egito. Cada praga. O rio Nilo, o grande Deus, que para eles era o Nilo, virou sangue. O boi, lembra do bezerro de ouro? Pois veio uma praga que todos os animais do Egito morreram. Até hoje alguém ainda ouve a expressão por aí que vai botar o nome de alguém na boca do sapo. Quem lembra? Já ouviu essa história aí? Vou botar seu nome na boca do sapo. Sangue de Jesus. Esse tal desse sapo, dessa rã, era um Deus também lá no Egito. Segundo eles, esse Deus sapo foi o que saiu de dentro do Nilo e virou a gente. Lá no Egito eles já acreditavam nisso. Daqui a pouco, meu irmão, vendeu o sapo para tudo que era lado. O cara, quando ia tomar sopa, o sapo pulava dentro da sopa. E o sapo, só que o sapo era sagrado. O sapo era um Deus e não podia matar o sapo. E tome-lhe rã dentro do negócio, o cara ia dormir, a rã debaixo do travesseiro, ia no banheiro, uma rã pulava lá de dentro. O Egito virou, meu irmão, rã para tudo que é lado. Vocês não querem o Deus rã? Toma aí rã para vocês aí. Eu acho que aquele povo tomou pavor de rã, meu irmão. E quando aquela rã morreu, que tinha de rã ainda pendurada, eles saíram terminando de quebrar e destruir tudo. O sol que eles adoravam, para eles a expressão máxima da divindade, Deus Ra. Deus disse: pois amanhã vai ter trevas aqui no Egito que você vai poder tocar, você vai pegar nela. Trevas que se podiam tocar. Que trevas terríveis não foi essa, irmãos? Ele estava endurecendo o coração do faraó. Não era porque ele queria destruir o faraó, ele queria destruir o governo espiritual que estava sobre ele. Ele queria envergonhar a falsa confiança daquelas pessoas. E é interessante que o texto que nós lemos, você ouve Deus dizer: eu passarei pelo Egito. Isso aqui agora ele está falando já na noite da celebração da Páscoa, na noite que antecedeu a libertação do povo. Eu passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Mas preste atenção, esse juízo que Deus agora está dizendo, agora eu vou fazer, agora chegou a hora. Se você pegar a história, você vai ver que Moisés
passou por diversos apertos. Quando ele chegou logo a primeira vez, e ele disse ao povo, olha, chegou com o faraó, ele e Arão, e disse, meu irmão, Deus disse que é para liberar o povo aí, para fazer tudo no deserto. Primeira conversa de Moisés com o faraó. O faraó disse, como é a história, rapaz? Negócio de culto no deserto, esse povo é preguiçoso. Tem o que fazer não, né? Então já que eles querem fazer culto no deserto, agora eles vão ter que arrumar a palha também para fazer os tijolos. Aí o povo, quando caiu no pau, porque a libertação estava chegando, né? A estrutura espiritual sempre se movimenta quando algo grande está para acontecer. Ah, vai ser liberto? Espera aí, você vai ter tempo para orar. Está orando demais, meu irmão Nilson. Espera aí que eu vou aprontar uma para você. Vocês estão... a igreja está fazendo o quê? Vigília. A igreja estava cheia de gente aqui, vigília. Espera aí que vocês vão ver se não fazer mais vigília. A estrutura espiritual começa a se movimentar. Daniel orando. Aqui é Babilônia, meu irmão. Aqui você não pode orar, não. Você ora lá na sua terra. Aqui é terra dos caldeus. Aqui o sistema é outro. Mas Deus estava ouvindo a oração de Daniel. Quando ele estava na janela dele, a Bíblia diz que ele, em reverência a Deus, se virava para a sua terra. Ele não estava como o povo do Egito, não. Presta atenção, irmãos. O povo chegou no Egito, achou prosperidade, achou terra, achou rebanho, e vamos ficar por aqui mesmo. Daniel chegou na Babilônia, Daniel recebeu honra na Babilônia, Daniel recebeu bens na Babilônia, Daniel recebeu prosperidade na Babilônia, mas todos os dias, 3 vezes ao dia, ele se virava pela janela e dizia, Deus, aqui não é a terra da tua presença, aqui não é o lugar da tua habitação, Deus. E ele se virava para a sua terra se lembrando, ali é o lugar que eu gostaria de estar. Estou aqui porque não tem jeito, mas se o rei me liberasse, certamente eu voltaria para a minha terra. Não é o palácio que vai me encantar, não é a riqueza do rei que vai me seduzir, não é porque eu posso comer o que eu quiser todos os dias que vai fazer eu me esquecer do Senhor. Ah, se eu pudesse voltar e orar no templo mais uma vez. 3 vezes ao dia, Daniel se virava para Jerusalém e orava ao Senhor. E aqui, quando o povo começou a tomar as primeiras pancadas, quando o trabalho apertou, aí agora o povo vem atrás de Moisés. Esse negócio de libertação não dá certo não, Moisés. A gente pensou que ia ficar melhor. A gente pensou que a glória de Deus ia descer aqui nesse lugar, ia ser um mover, mas o trabalho aumentou. Irmãos, tem vezes que nós somos irresponsáveis. Pedimos a Deus as coisas, e quando elas começam a querer chegar, a gente começa a murmurar. Quem quer fazer aqui, meu irmão, a campanha, e a gente vai ganhar esse bairro para Jesus? Todo mundo levanta a mão, e eu glória, e a gente vai ganhar esse bairro. Pronto. Agora o evangelismo é amanhã, 8 horas da manhã. Quem pode vir? Não, na parte do glória eu participo, mas o senhor sabe que eu tenho meu compromisso, e aí é sábado, meu irmão. Sábado eu tenho trabalho. Não, meu irmão, é o dia que eu tenho para descansar, é o dia que eu tenho para dormir até mais tarde um pouquinho. A gente faz aqui as campanhas de oração, de jejum, fica olhando, todo mundo esquece, mas ninguém esquece de trabalhar. Quer ver uma coisa difícil, irmão? Você de vez em quando vai andando em casa assim, aí quando você levanta um sofá, um negócio, às vezes você acha lá um pedaço de um chinelo velho, né? Um negócio que estava em casa, você já, eu pensei que tinha ido para o lixo, e acha aquele negócio lá, vai futucar um guarda-roupa lá, de vez em quando você acha um pedaço de papel, que foi um negócio que alguém escreveu para você, um recado, você chegou em casa da igreja abafado, botou ali, não viu, e aí depois de 1 mês, 2 meses, você vai vestir a roupa, puxa o bolso, o pedaço de papel velho está lá, um extrato do banco. Já reparou que não acontece isso com a nota de 100? Não é? Qual foi o dia que você se arrumou assim para vir para a igreja, e aí vestiu a roupa, você parece que tem alguma coisa aqui no bolso dessa calça, vamos meter a mão assim, rasgar uma garopa bonita daquela. Por que a gente não esquece dos 100 reais? Porque a gente dá valor. É ou não é? Você anda largando 100 reais no bolso assim de bobeira? Ah, larga nada. Você bota dentro da carteirinha, ó, bonitinho, arrumadinho.
Por quê, irmãos? Porque a gente dá valor. Tem um compromisso no trabalho, alguém me pede alguma coisa, no outro dia está lá certinho, no horário que foi planejado, de forma tudo certinho. Tem um compromisso na igreja. O da igreja a gente acorda tarde, o da igreja a gente faz de qualquer jeito, o da igreja a gente esquece, o da igreja a gente não leva a sério. Mas se disser que vai ter um movimento aqui para rodar, para pular e para todo mundo gritar, está todo mundo aqui dentro. Se tiver um culto de prosperidade, graças a Deus que aqui a gente não faz culto de campanha de prosperidade. A campanha aqui é para buscar Deus em primeiro lugar, que a prosperidade vem. Aleluia! Mas se tivesse, oh glória, ia ter gente até em cima desse forro aqui, descendo pelo meio para ver se pegava alguma coisa aí na... Tem coisas que Deus nos diz, irmãos, e que nós começamos a sofrer antecipadamente, porque não prestamos atenção direito no que Deus diz. Presta atenção, Êxodo 12, o texto que a gente leu: eu vou passar hoje no Egito, é hoje, e vai morrer todos os primogênitos. Pronto. Só que quando Deus chamou Moisés lá atrás, presta atenção, Êxodo 4, 21, 23, disse mais o Senhor a Moisés: quando você voltar ao Egito, tenha cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que concedi a você o poder de realizar, mas eu vou endurecer o coração dele para não deixar o povo ir. E depois diga ao faraó que assim diz o Senhor: Israel é o meu primeiro filho, e eu já disse a você que deixe o meu filho ir para prestar-me culto, mas você não quis deixá-lo isso, por isso matarei o seu primeiro filho. Estava escrito. Deus disse: você vai lá, vai fazer aquele negócio todo, é praga, é cobra, é piolho, você vai ver o negócio todo lá, sangue, vai ver tudo, pedra caindo do céu, por aí vai. Agora eu não vou deixar ele liberar o povo. Só que você vai dizer a ele uma coisa: que assim como ele segurou o meu primeiro filho, o primeiro filho dele, eu vou matar. Está escrito aqui. Só que agora Moisés chega, não começou ainda nem as pragas, quando o chicote começou a comer nas costas do povo. Vai ter que trabalhar mais. Irmãos, eu estava querendo correr, minha esposa disse que no dia que agora que o louvor está curto, eu estou aproveitando e estou tomando espaço do louvor. Mas Deus está mandando ter que falar. Quando a estrutura espiritual começa a mudar, irmãos, a resistência do mundo do Espírito também vem. A igreja está fria, não está produzindo nada, vocês vão ficar à vontade, fazendo culto com porta aberta, e não vai ter ninguém levantando falso, e vai estar todo mundo bonitinho aqui, arrumado, com roupinha de marca, todo mundo lindo aqui dentro, cheiroso, e você vem, para seu carro aí na porta da igreja e desce, pega seu Uber, vai embora, e fez o culto, e como foi, tira uma foto, posta no Instagram, e por aí vai, irmãos. Por quê? Porque a estrutura espiritual não vai se opor a quem está andando alinhado com ele. A estrutura espiritual começou a se opor quando o povo começou a ficar poderoso. Pega aí para você ver a história. Foi quando o povo começou a se multiplicar demais. O faraó disse: olha, esse povo está ficando violento. Senhor, eu quero avivamento. Você quer mesmo? Pense 2 vezes o que você está pedindo. Ainda dá tempo de você mudar de igreja. Senhor, eu quero ver a tua graça aqui dentro da igreja. Você quer mesmo? Porque eu vou lhe dizer uma coisa: no mesmo nível que a manifestação de Deus vier, a oposição vem, a calúnia vem, o falso vem. Nem se preocupe quanto a isso. Se prepare, porque vai vir. Porque é promessa de Deus também. Tem promessas boas? Tem. Mas tem promessas também que Ele fez a respeito da perseguição, da luta? Tem. Pega a história do cristianismo, irmão, e veja. Se todas as vezes que uma estrutura espiritual é levantada da parte de Deus, se uma da parte de Satanás não se levanta para contrapor, e coisas simples. Hoje a epidemia está no centro. Então, se já aconteceu aí no mundo, a igreja foi acusada de ser o maior lugar onde se disseminou o tal do coronavírus. Vou prender o pastor lá, que matou um bocado de gente.
Mas será que aquelas pessoas foram só para a igreja? Será que quantos lugares da cidade aquelas pessoas não andaram, não pisaram, não sentaram? Será que o problema foi mesmo? Será que foi só dentro da igreja? Será que não teve um barzinho também que a galera comeu? Porque assim, eu saí da minha casa no final de semana e os bares estavam todos abertos, o povo comendo água para ver o carro. Não sei se o cara também, o dono do bar bebão lá, se ele estava lavando o copo com álcool gel para servir outra pessoa. Mas vai ver, o álcool da cerveja mata o coronavírus. Recomendar os cachaceiros que tomem mais forte, quente, para ver se mata o vírus. Irmãos, entenda! É sério isso! Será que o problema é só dentro da igreja? Nenhuma notícia foi dada a nível de jornal de que nenhuma outra instituição foi responsável por disseminar esse vírus. Agora o negócio que aconteceu do outro lado do mundo e espalhou o mundo inteiro, dizendo que o pastor evangélico foi acusado por ter disseminado o coronavírus no país dele. Ok, é à toa isso? Você acha que é despropositado isso? Se você não entender, irmãos, a estrutura espiritual que está por trás dos homens, você vai ficar agora igual Moisés. Deus já tinha dito a ele: olha, se prepare, porque vai acontecer assim. O filho dele ainda vou destruir. O negócio é diferente. Quando o povo apertou Moisés, em Êxodo 5:22, Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que não maltratando o povo? Por que me enviaste? Não era nem para eu estar aqui. Desde que eu me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado ao povo e tu de modo algum libertaste o teu povo. Por que Moisés está reclamando? Porque ele ainda não tinha entendido que Deus não ia libertar o povo de primeira. Ainda ia ter mais sofrimento? Ia. Ainda ia ter mais perseguição? Ia. Mas também ia ter mais destruição no Egito. Ia ter mais praga. Porque Deus queria, não era só tirar o povo fisicamente do Egito, mas Ele queria revelar àquele povo que Ele estava acima de todos aqueles deuses do Egito. Ele não podia ser equiparado a uma rã, não podia ser equiparado a um rio, a um sol, tudo que foi criado pela sua mão. Mas Ele queria se revelar como Deus vivo. Glória a Deus. Aleluias. E essa história percorreu tantos anos depois, que você vê, quando os espias entram em Jericó, a cidade já estava amedrontada, com medo do povo, porque souberam dos feitos que Deus fez no Egito. Não sei quantos anos depois, já o reino de Israel instituído, o povo já tomou posse da terra, e agora o sacerdote ali julgando o povo no seu tempo. A Bíblia diz que houve guerra com os filisteus, e os filisteus levaram a arca do Senhor, botaram a arca de Deus no templo de Dagon. Acorda de manhã, está Dagon com a cara quebrada e os braços quebrados de joelho. Levanta Dagon de novo, Dagon com a cara toda detonada no outro dia. Tira esse negócio daqui, leva para outra cidade. E daqui a pouco, meu irmão, todo mundo com hemorroida na cidade. Deu umas hemorroidas no povo todo, que sangue de Jesus, o povo tudo atribulado. E quando não era hemorroida, era rato. E rato destruindo tudo e comendo tudo. Aí, irmãos, eu acho interessante. Quando você vê em 1 Samuel, no capítulo 6, versos 5 ou 6, eles dizem: manda essa arca de volta. Mas não mande vazia, não. Faça imagens dos tumores e dos ratos e dê glória ao Deus de Israel. Presta atenção. Talvez Ele alivie a mão sobre vós, seus deuses e sua terra. Os ímpios estavam entendendo que eles tinham uma estrutura espiritual de deuses, que os deuses deles estavam sendo julgados pela presença do Deus de Israel ali. Dê glória ao Deus de Israel e manda a arca dele de volta, para ver se ele alivia a mão dele sobre vocês e sobre os deuses. O ímpio discernindo espiritualmente. Aí ele diz: por que ter o coração obstinado como os egípcios e o faraó? Agora ia ali, o povo ainda estava lembrando
do que Deus fez lá no Egito? Por que teu coração obstinado, igual os egípcios e os faraós? Porque só quando Deus os tratou severamente, eles deixaram os israelitas seguir o seu caminho. Entenda uma coisa, irmãos. A estrutura espiritual que nós estamos imersos é uma estrutura que não combina com o mundo. A estrutura espiritual que nós estamos invocando é uma estrutura espiritual que não tem o menor interesse de fazer média com o mundo. Mas quando a presença de Deus chega, a estrutura espiritual que está ali, ela começa a ser revelada. Jesus chega em Gadara, o demônio tem que ficar de joelho na frente dele. Tem que sair. Não dá para ficar Jesus e o demônio. Não dá. O povo agora precisa sair do Egito. Precisa. Mas eu preciso mostrar esse povo antes deles saírem quem é o Deus aqui de verdade. Vai ter julgamento sobre o Egito. Vai ter julgamento sobre os deuses do Egito. Vai ter milagre, vai ter libertação, vai. Mas durante o processo vai ter perseguição, vai ter luta, vai ter calúnia, vai ter difamação, vai. Só que quando você levar a luta para o nível espiritual, até o inimigo ele vai entender que não dá para competir com Deus. Não dá para bater de frente com o nosso Deus. E no domingo a gente vai continuar essa mensagem, entendendo agora. Você vai sair da estrutura espiritual. E depois que a estrutura espiritual é destronada, você agora vai receber tudo o seu que estava retido. Toda a riqueza que era devida vai ter restituição. Mas, para que isso aconteça, para que seja dessa forma, você tem que receber o sangue.